Diga amém. Graças a Deus. Muito bom, muito bom, muito bom. Gente, pode sentar, muito obrigado. Por favor, fica aqui bem pertinho de mim, porque se Papai do Céu lhe chamar para trabalhar, você já está aqui já com a mão no arado. Amém? Muito bom dia, meus amados irmãos em Cristo Jesus, a graça e a paz. Para quem não me conhece, sou o pastor Policarpo Brito, estou ensinando no Rema Brasil, aqui em Arco Verde, e tenho o privilégio de nessa manhã poder ser garçom de vocês e servir-lhes uma boa comida. Amém? Isso porque nós vamos nos alimentar da palavra de Deus, não vamos nos alimentar da doutrina da nossa igreja, nós não vamos nos alimentar dos dogmas da nossa denominação, nós vamos andar pela palavra de Deus e certamente a palavra de Deus vai nos instruir e fazer com que nós venhamos a crescer na graça e no conhecimento de Deus e de quem é Jesus, o nosso Redentor. Amém? Abre comigo já a sua Bíblia no Evangelho segundo São Lucas, capítulo de número 4. Nessa manhã eu gostaria de falar sobre o serviço cristão. E eu espero que você esteja muito atento, esteja a observar também a sua Bíblia, porque é por ela que nós vamos andar, caminhar. É por ela que nós vamos também absolver tudo que Deus tem para nós nessa manhã. Lucas capítulo 4, verso 16. Todos acharam? Então acompanha comigo a narrativa que está escrita assim: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Eu quero aqui rapidinho abrir um parêntese e mostrar uma curiosidade bíblica para vocês. Eu não sei se você, assim como eu, é curioso com relação às histórias da Bíblia, às verdades da Bíblia, mas durante muitos anos eu ficava esperando todo ano uma revista chamada Super Interessante. Eu tinha assinatura dessa revista, então todo ano eu ficava esperando o que eles falariam naquele final de ano a respeito da pessoa de Jesus. Essa revista e uma outra que não me lembro agora, elas sempre traziam uma novidade sobre Jesus Cristo. Dizia-se, por exemplo, que Jesus dos 12 aos 30 anos, ele morou no Tibete, porque a Bíblia não fala a respeito dele dos 12 aos 30, então esses ditos estudiosos, pesquisadores, eles diziam que Jesus tinha ido morar no Tibete, dos 12 aos 30, né? E lá ele aprendeu a meditar sozinho, por isso ele subia para as montanhas sozinho, para orar ou meditar, como diziam esses estudiosos, né? E eu lembro que num determinado tempo da minha vida, eu ouvi uma história de um homem de um professor que alegava aos seus alunos que realmente Jesus tinha ido morar no Tibete, tinha aprendido a meditação, tinha aprendido a fazer algumas mágicas. E aí o pessoal estava recebendo bem, os alunos recebendo, até que um aluno se levantou e disse: ô professor, o senhor pode me dizer qual foi o mestre tibetano, com qual mestre tibetano Jesus Cristo de Nazaré aprendeu a ressuscitar os mortos? E houve um silêncio na classe, e o professor disse: alguém tem mais alguma pergunta? Ele queria já mudar de assunto, né? Porque essa história de que Jesus foi para o Tibete, porque a Bíblia não fala sobre ele dos 12 aos 30, isso é um engano, isso é uma ilusão, porque eu acabei de mostrar para vocês aonde ele viveu toda a vida dele. Verso 16 está bem aí diante dos seus olhos, dizendo assim: indo para Nazaré. Alô? Não, observe o restante depois de Nazaré, onde ele foi criado, não apenas dos 0 ano até os 12, não, ele foi
criado lá, ele se tornou adulto. Ele era reconhecido como Jesus de Nazaré, porque viveu a vida toda lá. Ele nunca saiu de lá. Ele tinha que cumprir isso, viver lá, porque havia uma profecia que dizia que o Cristo seria chamado de Nazareno. Amém, queridos? Então não fica com a mídia, não fica com as curiosidades das pessoas que querem denegrir a nossa fé, denegrir a nossa regra de conduta e moral, porque a palavra sempre terá respostas para nós. A palavra de Deus sempre será verdade. Nunca deixe que ninguém diga para você que é assim ou assado. A palavra é quem vai dizer. Vou mostrar para você que nosso Senhor Jesus Cristo nasceu, viveu, morreu e ressuscitou, citando essa palavra, vivendo essa palavra, provando que essa palavra que nós temos, querida, ela é a pura verdade. Ele pautou a sua vida inteira, nada do que Jesus Cristo fez fora do que a palavra já dizia para ele fazer. Ele mesmo dizia assim: o que falo, não falo de mim mesmo, o que vocês me veem fazer, nem sou eu fazendo, é o Pai em mim fazendo. Amém? Ele disse: o Pai que me enviou me prescreveu. É como um médico que prescreve para nós uma receita. Diz: se você fizer assim, se você tomar esse remédio em tantas horas, se você fizer essa dieta, fizer uma caminhadazinha, se você e eu andarmos pela prescrição médica, vai funcionar as coisas. Então Jesus disse que o Pai tinha prescrevido, pré-escrito para ele tudo o que ele deveria fazer. Ele só fez copiar o que papai mandou e deu certo. Então nessa manhã eu quero dizer isso para você logo de primeira: copie o que papai mandou você fazer, que as coisas vão dar certo. Amém? Não queira andar por outra regra, não vá pela cabeça de ninguém. Então louvado seja Deus que um dia o Senhor abriu meus olhos e disse: olha, meu filho nunca saiu de Nazaré, ele nunca esteve no Tibete, não precisou dessas coisas não. Amém, irmãos? Então a Bíblia diz: ele estava em Nazaré, foi criado lá, mas ele entrou num sábado na sinagoga, e olha outro detalhe aqui, segundo o costume dele, ou seja, desde novinho era o hábito dele, era costume dele. Por isso as pessoas se admiravam, diziam: ué, de onde que vem a este tanta sabedoria, tanto conhecimento, tanto entendimento das Escrituras? Não ele, o filho de Maria, de José, o carpinteiro? As pessoas se escandalizavam, se admiravam, porque sabiam: olha, nunca vimos ele ir para uma faculdade teológica, nunca vimos ele sair de casa para ir estudar com nenhum rabino. Como é que ele adquiriu tudo isso? Então era comum as pessoas saberem quem ele era, porque o conheceram durante toda a vida. Amém, queridos? Mas eu quero mostrar para vocês, daqui por diante, algo tremendo, que Deus vai nessa manhã nos instruir. Então a Bíblia diz assim: então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e para restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para apregoar o ano aceitável do Senhor. O verso 20 vai dizer para nós assim: tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Amém, queridos? Então uma pessoa disse amém, graças a Deus, eu estou super animado, porque ganhei um amém nessa manhã. Então eu quero levar você para dentro da Bíblia. Não quero apenas ler superficialmente, querido, porque ler por ler superficialmente não muda nada na nossa vida. Eu e você devemos, queridos, buscar compreender as Escrituras, interpretar de forma inteligível as Escrituras, porque se isso não acontecer, nós vamos ficar a vida toda só lendo, mas não aproveitando nada.
Então, quero mostrar para você, querido, como a Bíblia nos ensina a ser um servo da forma que agrada a Deus, um servo da forma que é notado por Deus. Pode ser que o meu trabalho, o seu serviço ao Senhor, servindo aos irmãos, na igreja, na comunidade, não seja notado, mas isso não importa, porque aquele que nos recrutou, aquele que nos chamou, aquele que nos alistou, aquele que disse, vem comigo que tu passa de ano, é esse que vai recompensar. Amém? A Bíblia diz assim, que nós devemos ser fervorosos de espírito, servindo ao Senhor, porque o nosso trabalho no Senhor nunca jamais será em vão. Pode ser que o meu pastor não bata nas minhas costas e diga, bom servo, muito bom o seu serviço, olha que trabalho magnífico que você fez, muito obrigado. Pode ser que ele não diga, mas os olhos de papai estão sobre nós. E tudo, mas tudo mesmo, quanto a gente faz, ele reconhece. Papai é um bom pagador, não fica devendo nada a ninguém. Ele pode não nos pagar na sexta-feira à noite, filho, mas eu digo uma coisa, ele nunca vai dever. E outra coisa, o pagamento dele vai ser sempre assim, dobrado, feito tapioca recheada. Amém? Estive ontem à noite aqui no evento patrocinado por essa igreja e eu sei quantos dias antes e até mesmo a véspera, a noite anterior, quantas pessoas ficaram aqui trabalhando. Eu mesmo pedi ao pastor, me leve, bota Paulinho para dormir, pelo amor de Deus, senão ele vai fazer vergonha aqui. Tiveram que me deixar em casa, porque os irmãos ficaram madrugada dentro, trabalhando, fazendo. Então, queridos, eu quero falar sobre isso, sobre esse serviço cristão, sobre essa abnegação, negar-se a si mesmo para servir a outro, a uma visão de outro, a um plano de outro, um projeto de outro, e você fazer porque o outro teve a ideia. Mas isso é divino, é coisa de Deus mesmo. Deus coloca pessoas sob nós como liderança, para Ele nos mostrar o que devemos fazer, como nós devemos trabalhar no corpo de Cristo e em prol desse corpo, porque sempre haverá um benefício em nosso serviço. Amém? Então, rapidamente, olha para mais uma vez para a Bíblia diz assim, indo para Nazaré, onde fora criado, num sábado, entrou na sinagoga segundo o seu costume e levantou-se para ler. Aí eu quero sua atenção no verso 17. Lhe deram o livro do profeta Isaías. Lhe deram. Quem foi que deu esse livro do profeta Isaías? Nós sabemos, a Jesus Cristo. É assim que eu leio minha Bíblia. É assim que eu procuro interpretar a minha Bíblia. Fazendo pergunta para ela, lhe deram? Quem foi que deu? Quem foi que deu a Jesus Cristo o livro? Logo em seguida, lá no verso 20, diz a Bíblia que Jesus devolve esse livro a uma pessoa que não tinha nome, que não tem face, uma pessoa que não aparece. Eu estou sem retorno agora. Então, não tem face, não tem nome, não tem uma identidade a princípio, mas depois no verso 20, ele aparece em um encargo, não um título, mas um encargo. A minha Bíblia chama ele de assistente. Na sua Bíblia chama ele de quê? Ministro. Uau! Ministro. Quantos de nós ainda não pensamos assim, quando eu terminar o rema, quando eu me formar na escola de ministros, eu quero ver agora se não me aceitam como ministro, vão ter que me engolir. Quantos? Eu já ouvi muitos. Eu tenho ensinado no Rema por mais de 20 anos. Eu já encontrei pessoas em sala de aula, sentado, e já com esse pensamento, já com esse orgulho, com essa vaidade. Deixa só eu terminar o Rema, já estou matriculado na escola de ministro. Agora vão me reconhecer.
pastor que não dá oportunidade. Você vai ver, vou abrir minha agenda para outras igrejas, vou visitar outros ministérios. Eu já tenho parceiros, já estou fazendo algumas conexões divinas. Já tenho falado com os ministros em outros países aí. Eu estou com uma agenda cheia, nem terminei o rema ainda vou fazer escola de ministro, mas já tenho uns contatos pesados, forte, muito forte. Vai ser forte, vai ser para aplaudir de pé. Mas a Bíblia não diz, irmão, em nenhum lugar a nossa Bíblia diz que o título vai provar quem nós somos. O papel, o canudo, como queira chamar, não vai provar quem nós somos. Jesus Cristo disse: você quer conhecer uma árvore? Então você observa os frutos que ela dá. Ele disse: a árvore boa, ela deve dar fruto bom. Uma árvore má, ela só dá fruto mau. Está comigo, irmãos? Então, em primeiro lugar, o que nós tiramos aqui de lição é que esta pessoa que é chamada de ministro, na versão da Bíblia da minha irmã, e talvez de muitos de vocês aqui, na minha ela é chamada de assistente. Então, quem é um ministro aos olhos de Deus? É alguém que assiste, é alguém que apoia, é alguém que ajuda, é alguém que facilita para que o outro se destaque, para que o outro apareça, para que o outro conclua aquilo que ele tem intenção de fazer. No ministério, irmão, a porta do ministério, queridos, não é subindo esses degraus. A porta do ministério é varrendo esses degraus, esse púlpito. Eu lembro o pastor João Roberto falando isso certa vez. Ele disse que desejava ir muito na denominação onde ele estava antes de vir para o Verbo da Vida. Ele dizia que ele queria ser vaso, porque quem era vaso era mais destacado. E um vaso usado, não é qualquer vaso, é um vaso usado. E ele dizia: olha, buscava de Deus: dá-me poder, Senhor, dá-me poder, que eu quero ser vaso. Eu gostaria mesmo era de profetizar, revelar, eu queria interpretar, ter visões e sonhos de Deus, para que as pessoas me vissem como vaso na congregação. E disse que Deus nunca deu para ele isso, mesmo tendo buscado, consagrado, subido o monte, descido o vale, nada. Porque essas coisas não vêm, irmão, pelo pedir, não vem muito por você fazer muito sacrifício. Essas coisas Deus não dá por merecimento. Amém, queridos? Não é por obras, diz a palavra, para que ninguém se glorie diante de Deus. O Senhor vai ter que me dar mais de um dom, porque eu tenho jejuado muito. O Senhor sabe muito bem, eu estou magro, eu perdi 6 quilos só esses 2 meses, de tanto jejum. O Senhor vai ter que me dar mais um dom. Não é por obras, para que ninguém se glorie. Então o pastor João disse que de repente começou a limpar a igreja, arrumar a igreja, e um dia estava de joelho, limpando próximo ao púlpito, e naquela posição ele disse que Deus mostrou para ele: pronto, a porta do ministério é aqui, ó. É o serviço humilde, aquele que ninguém quer fazer, sabe, irmão? Aí eles que teve a impressão de dizer: ué, e tem uma portinha aqui, é? Aí nessa portinha se passa por ela assim, de joelho. Aí você de repente se vê, pronto, Deus levou você para o púlpito. Mas Deus leva você para o púlpito depois de você se doar ao serviço. E de preferência um serviço anônimo, como esse aqui. Lhe deram o livro. Não aparece a pessoa, ele não tem identidade, não tem uma face, mas essa pessoa que está ali, ela é imprescindível. Sem ela, irmãos, sem ela, o livro que é chamado a Torá
não estaria preservado, guardado, bem organizado, limpo. Porque essa pessoa que não aparece, o assistente, era alguém que era encarregado de estar no templo constantemente. Era ele que arrumava tudo antes dos pregadores chegarem, antes dos doutores da lei chegarem. É o camarada que faz a assistência, ele serve, ele promove, ele ajuda, ele ajeita para que a pessoa que vá aqui transportar a palavra, trazer a palavra, alimentar as pessoas com a palavra, ela seja muito bem servida. Sabe que se não houvesse esses meninos aí no som, aqui nós estaríamos com problema hoje? Sabia não, né? Pois é assim mesmo, filho. Você acabou de ver aqui o próprio pastor correndo para trocar um microfone. Para quê? Não adianta se preparar tudo, o ar-condicionado está geladinho 2 horas antes de você chegar. Os meninos já correram aí, já deram um trato geral nos banheiros, porque eu já fui lá, já verifiquei. Tudo arrumado. Para chegar aqui, não ter um som de qualidade, não ter luz suficiente para você ler sua Bíblia. De que adianta isso? Amém, querido? Se não tiver os auxiliares, estas pessoas anônimas. Eu não sei nem o nome do menino do som, a gente chama menino do som. Não, e ai dele se o som falhar, né? Ei, meu filho, pelo amor de Deus. Não, deixa eu terminar o culto, vou falar com ele. Não pode, não tem retorno para o pastor. Coitado, né? Anônimo, fazendo um trabalho de excelência, de qualidade. E estas coisas, irmãos, Deus está vendo. Mesmo que ninguém aqui diga, que bom, muito obrigado por teu serviço, você ter chegado cedo, está lá recebendo cuidando dos carros dos outros lá fora, põe corrente, tira a corrente. Um serviço tão simples, né? Mas sem isso o pastor pararia o carro no meio da rua com a esposa e a família, para ele mesmo tirar a corrente e fechar, e ele mesmo colocar. Olha que trabalheira. Não, mas tem alguém assistindo, apoiando, tem alguém fazendo isso, facilitando as coisas, cooperando. Olha que coisa, olha que palavra linda, cooperando. O pastor é o operador, é aquele a quem Deus chamou para ser, vamos dizer assim, o médico-chefe nessa equipe médica. Ele é um médico cirurgião especialista. Mas sabe que numa sala de cirurgia, esse médico cirurgião especialista, renomado, não faz tudo sozinho? Não faz. Ele tem que ter uma equipe médica. Ele tem que ter alguém que, por exemplo, seja uma pessoa que saiba ler os instrumentos. Tem alguém que vai ficar descosta para tudo que está acontecendo na sala de cirurgia. E o papel dessa pessoa é ficar com a carinha lá nos monitores. Parece que não está fazendo nada na sala de cirurgia. Todo mundo aqui numa tensão terrível. Está lá o quase defunto na mesa de cirurgia. Médico cirurgião preparado, um médico assistente, um anestesista, um monte de outras pessoas, aqueles que vão lidar com os instrumentos cirúrgicos, técnicos, enfermagem. Está uma equipe gigante. E tem uma pessoinha descosta para todo mundo. Essa pessoa é hiper importante. Sem ela, essa equipe toda aqui não operaria. Porque ele é quem está lendo os sinais, batimento cardíacos, temperatura, respiração. Tudo esse camarada tem que saber, ele tem que saber interpretar os bip, 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 bip dos instrumentozinhos. Alô? Tem que ter na igreja pessoas com estas habilidades, estas capacidades, essas formações que a gente até pensa que ele não faz nada, porque não prega, não canta, não bate palma, nem manda dizer, levanta o pé, galera.
sai do chão, não aparece, não é visto, não é verdade? Não se sabe nem se ele tem voz. Menino do som, você fala, ele está fazendo assim, fala. Mas eu não sei nem se ele tem voz, mas ele é importantíssimo o serviço dele lá. Amém, queridos? Então, essa pessoa anônima aqui, eu vou chamar de assistente. Como a Bíblia está, a minha versão e a sua Bíblia diz ministro. Ele é tão importante, mas é tão importante, que ele leva até Jesus aquilo que Jesus precisa para se identificar com o mundo, para se revelar ao mundo. Essa pessoa transporta exatamente o que diz quem nosso Deus é. Essa pessoa mostra, dá para aqueles que têm a capacidade de interpretação e a inspiração do alto, para que este rolo, este livro, essa Bíblia, a palavra, ela seja pregada, ensinada de uma forma que a gente entenda, compreenda e por ela sejamos salvos, curados. Mas sem essa pessoa fazendo isso, ajudando, apoiando, muito provavelmente seria difícil para Jesus se levantar, subir no púlpito, ir lá na plataforma, ainda abrir uma caixinha onde eles guardam a Torá, tirar a Torá, trazer para aqui. Olha quanto tempo Jesus levaria para isso tudo. Não, mas já tem alguém que quando ele sobe no púlpito, alguém já tem o rolo aberto. Já dá para ele pronto, e ele já acha o lugar onde está escrito, e aí ele começa a dizer que o que está escrito se cumpre nele. Ele diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, ele me ungiu, me capacitou para. Eu li pelo menos 5 vezes para vocês os propósitos, os motivos de Jesus ter sido ungido com o Espírito Santo e poder. 5 vezes, os 5 dons ministeriais sobre ele, sem medida. Mas depois que Jesus faz isso, a Bíblia diz assim, então, verso 20, ele fecha o livro. Fechar o livro, irmão, é como uma atitude profética, ou seja, pronto, não há mais nada a ser revelado. Você quer conhecer sobre Deus, conhece sobre mim, porque o Espírito que está sobre mim me revela que eu vim de Deus para provar como Deus age, o propósito de Deus, a vontade de Deus, o desejo de Deus, quem é Deus e o seu caráter maravilhoso. Então fecha o livro, é fechar a revelação, acabou, não se acrescenta mais nada, daqui por diante fica com o que já tem, que é o suficiente. Vou dizer, crente que ainda está buscando chifre em cabeça de cavalo, não, mas tem alguém com uma revelação maior, tem alguém que ainda está ensinando algo muito diferente. É mesmo, rapaz? Toma cuidado, filho, porque a minha Bíblia diz que Jesus já fechou o livro. Fechou. E lá em Apocalipse, o anjo que fala com João diz: toma cuidado, para você não tirar nada desse livro, nem acrescentar nada desse livro, porque se você tirar ou acrescentar, você sofrerá os flagelos que esse livro diz que virá sobre esse tipo de pessoas. Então, seja inteligente, é suficiente já o que a gente tem. Eu sei que tem pessoas que ainda estão procurando saber se realmente a Bíblia que a gente tem é verdade ou não, se a tradução que eu tenho ela é verdade ou não, não porque muitos livros perderam, não porque o romanismo entrou, não porque o romanismo encobriu muitas coisas, não porque a gente não era para estar adorando a Deus no domingo, era para ser no sábado. Gente, pelo amor de Jesus Cristo, é procurando chifre em cabeça de cavalo. Fica com o essencial. O essencial é esse. A Bíblia diz que o essencial da vida é Jesus diz: quer conhecer a vida eterna? Então conheçam a ti, Senhor Pai, como único Deus vivo e verdadeiro, e conhecer a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Quer ter logo a vida eterna? Aquele jovem rico queria, mas ele tinha preocupações com as coisas terrenas, apego mais às coisas terrenas. Ele queria, desejava, ansiava, quero a vida eterna, mas as coisas terrenas prendiam ele mais.
Então Jesus disse: você quer ganhar a vida eterna? Quer? Então você precisa conhecer quem é Deus, o único Deus vivo e verdadeiro, e a Jesus a quem enviaste. Então essa pessoa chamada de assistente, querido, agora a Bíblia diz que Jesus fecha o livro e devolve ao assistente. E logo em seguida Jesus faz o quê? Alô? Senta-se. Também é um ato profético. Fechou a revelação. Não tem mais nada a acrescentar? Obra completada. Assenta-se. Assim como no final, assim como no princípio Deus em 6 dias completa a sua obra, no 7º ele descansa. É como se o próprio Deus sentasse e descansasse ao 7º dia. Jesus completa a mesma coisa. Ele completa a obra que ele veio fazer, revelando-nos o Pai, mostrando que Deus veio nos buscar, todos nós que nos havíamos perdido. Abre para nós um novo e vivo caminho por meio do seu corpo, aleluia, que foi rasgado como um véu que se abriu de alto a baixo. Amém? Mas a Bíblia diz que ele se senta. E ao sentar-se, então ele assume agora a posição de autoridade. Sentado à direita de Deus Todo-Poderoso. A sentar-se à direita de Deus, ele agora, irmãos, ele é o porta-voz de Deus. Você vai ouvir muitas vezes nesse governo o porta-voz do governo falando muito mais do que o próprio presidente. Alô? Sabe por quê? Porque este porta-voz, o próprio nome já está dizendo, é o que transporta a voz, o que o presidente falaria, o que o governo pensa, quais são os planos e os projetos do governo. O porta-voz é quem vai dizer para as pessoas. Então a Bíblia está mostrando que esse homem agora recebe das mãos do próprio Cristo o livro de volta. E não diz a minha Bíblia nem a sua que esse camarada que recebe o livro de volta guarda ele de volta na caixinha. Alô? Ele recebe e fica com ele. Enquanto Jesus se assenta, essa pessoa continua ainda com o livro. Esse assistente que sou eu e você, querido, depois que Cristo completou a obra, assentou-se à direita de Deus Pai nas alturas, ele agora responsabilizou a mim e a você cuidar do livro, zelar pelo livro, não só guardá-lo lá na estante, não só escondê-lo lá, sabe-se aonde vou colocar. Não, você e eu somos responsáveis pelo livro. Somos nós agora que vamos ter que expor o livro para outras pessoas. Cristo está assentado, Ele está lá nos céus com o Pai, mas Ele responsabilizou nós, os seus servos, os seus assistentes, os seus cooperadores, para agora a gente trazer o livro de forma que as pessoas consigam entender o livro. E quando nós falarmos do livro, falarmos pelo livro e o que está no livro, as pessoas possam dizer: eu vi Deus, eu entendi Deus, eu compreendi Deus, agora eu sei quem é Deus. Amém, queridos? Então a Bíblia mostra para nós, irmãos, que servir no ministério é algo que a Bíblia está mostrando que sempre haverá um reconhecimento da parte de Deus. Repito, mesmo que os homens não nos reconheçam, mas a Bíblia sempre mostra que haverá um reconhecimento da parte de Deus. Eu posso nessa manhã dizer para você assim: olha, servir a Deus, irmão, nunca será prejuízo. Nunca, 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 nunca. Não importa quanto tempo você diga: eu já estou no diaconato há não sei quanto tempo. Tem gente que falou comigo: eu fui seu aluno lá em 1912. Misericórdia. Aqui em Arco Verde, né? E continua servindo, está ali servindo. Ei, eu quero dizer para você: os olhos do Senhor estão sobre você. Os olhos do Senhor estão sobre você. Continua fiel, continua fazendo, continua fazendo. Paulo diz aos Filipenses, ele diz: olha, eu tenho que dar graças a Deus por vocês, porque
é justo que eu faça isso. Sabe por quê? Porque vocês têm cooperado comigo no Evangelho desde o princípio até agora. Ele disse, essas pessoas começaram, enfrentaram dificuldades, estiveram junto com a liderança, passaram por tempestades, às vezes até por rachadura, divisão, mau entendimento. Meu Deus do céu, parecia que ia acabar tudo. Não, mas estava firme, forte. Ele disse, eu tenho que louvar a Deus por vocês. Eu tenho que dar graça a vocês. É justo que eu faça isso, porque vocês começaram comigo, passaram tudo isso comigo e ainda continuam comigo. Paulo está louvando, dizendo, olha, não fique pensando que Deus não viu não, porque eu lembrei a Ele, viu, do trabalho de vocês. Tenho lembrado a Deus nas minhas orações. Pai, fulano tem sido uma pessoa para mim de um apoio, de uma assistência tremenda. Recompensa ele ou ela, papai, em nome de Jesus. Então, seu nome está sendo lembrado lá. Amém, queridos? Deus, quando você menos esperar, você vai ver o que é que Deus faz. Eu conheço meu Deus, Ele é especialista em transformar anônimos em celebridades. Aleluia! Agora deixa Ele fazer. Deixa, não se apresse, não queira os primeiros lugares. Não precisa você sair fazendo propaganda, tocando trombeta de você mesmo, porque tem um provérbio que diz assim, deixe que outros lábios te louvem e não tu a ti mesmo. Se você produz os frutos, nem precisa chamar para ver. Vem me ouvir pregar, porque eu já ouvi pregador dizendo assim, venham hoje ao culto, porque como é que diz? Eu vou deixar Deus me usar hoje. Sério? Eu vou deixar Deus me usar. Nossa, o cara é maior que Deus, ele tem vontades mais do que a de Deus. Ele dá oportunidades para Deus. Que linguagem soberba é essa? Venham ao culto hoje, porque hoje vai ser poderoso, vai ser tremendo. Eu vou deixar Deus me usar, eu vou dar vazão. Que coisa! Eu não vou vou assistir. Eu não vou nesses lugares não, porque a minha Bíblia já me previne dizendo assim, toma cuidado, porque Deus resiste aos soberbos. Mas aos humildes, diga comigo, humildes. Aos humildes Deus dá a maior graça. Eu falei na sala de aula e vou repetir. A palavra humilde vem do grego humus. Alguém sabe o que é humus? Olha, boa parte conhece, a outra não. Todos vocês não sabem o que é humus? Humus é traduzido por esterco, adubo. Jesus disse assim, ei, aprendam de mim, ou comigo, pelo meu exemplo. Eu sou manso e humilde de coração. O que Jesus está dizendo? Jesus usou a expressão humus. Ele disse, meu papel, meu trabalho é promover outros, fortalecer outros, apoiar outros, revigorar outros, facilitar para o outro crescer rápido. Meu papel é só fortalecer, levar, jogar para cima, é deixar que ele apareça. Por isso a palavra também diz para nós assim, olha, deixa que, faça com que o outro seja mais importante do que você. Quando você faz isso para a pessoa faz contigo, termina os dois sendo elevados. Mas quando um quer subir puxando a canela do outro, vai cair, e cai os dois, o que é pior. Nem deixa subir o que Deus está querendo que suba, e ele mesmo ainda provoca a queda das pessoas. Está comigo, irmãos? Então, eu quero mostrar para vocês, por exemplo, como é que Paulo via, Romanos capítulo 16, como é que ele via as pessoas que estavam com ele e como Paulo os honrava. E eu
e eu quero que você saiba o porquê Paulo os honrava. Romanos 16, verso 1. Romanos 16, você achou? Romanos 16, 1 diz assim: recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está fazendo o quê? Servindo. Nossa, observe, essa agora tem um nome. Eu recomendo a vocês a nossa irmã Febe, porque ela está servindo, ela está. Essa irmã Febe, ela era uma daquelas que tinha começado com Paulo, no princípio da formação das primeiras igrejas que ele abriu. E ele ainda disse: eu recomendo ela porque ela ainda está servindo. Ela continua servindo a igreja de Cencreia, para que vocês recebam ela no Senhor como convém receber os santos, e vocês ajudem ela em tudo do que ela vier a precisar de vocês. Por quê? Porque ela tem sido, ela não foi, ela não será, ela tem sido protetora de muitos e de mim inclusive. Essa expressão protetora é ajudadora, apoiadora, auxiliadora, humus. Alô? Paulo está dizendo que o papel dessa mulher era promover, era assistir, como aquele camarada que não aparece lá para Jesus. Amém? Organizar tudo para que quem vai pregar, quem vai ministrar, quem vai ensinar, esteja livre de preocupação, focado naquilo que veio fazer, nos propósitos do que veio fazer. Amém? Quando eu era diácono, eu ganhei inimizade dentro do diaconato. Porque eu não conseguia ficar sentado, então eu ficava em pé. Então eu percebia que uma caixa aqui desse lado não estava funcionando. E aí eu ia lá atrás, irmão, a caixa do lado esquerdo não está funcionando. Aí até irritava o pessoal do som. Meu irmão, pelo amor de Deus, vai te sentar, cara, a gente está ouvindo daqui. Eu digo: mas meu filho, já faz tempo que aquela caixa está sem som. Esse pessoal do lado aqui não está ouvindo direito. Eu estou ouvindo, estou percebendo as pessoas lá comentando comigo. O que foi que ele disse? O que foi que ele disse? Ele disse o quê? Hein? Eles estão perdendo, filho. Eles não estão recebendo diretamente a mensagem, a revelação, a inspiração. Uma palavra vinda de Deus pode salvar a vida dessas pessoas, mas o som ali não está. Aí eu ganhava inimizade. Ou então estava na escala aqui para auxiliar o pastor Bud ou qualquer outro que estava ministrando, e quando chegava a hora de ter que orar pelos enfermos, ficava um diácono atrás assim. O diácono de olho fechado, atrás da pessoa que recebeu a oração. De repente a pessoa caía nos pés dele e derrubava o diácono. Porque ele está lá para assistir, apoiar, ajudar, orientar as pessoas, não passar na frente do ministro, sair por trás. Mas não, ele está tão espiritual que está assim. Pá! Cai ele e cai a pessoa que recebeu a unção. Aí eu tinha que segurava. Está filmando, é? Vixe, meu Deus, vamos lá. Eu segurava um lá e cá, Gevaldo. E aí o diácono me dizia: quer fazer tudo sozinho, irmão? Eu digo: poxa, você não está fazendo tua parte, meu. Tu devia estar fazendo tua parte. Às vezes eu chegava na igreja, estava o diácono lá na porta, de crachá e tudo. Pai do Senhor, bom dia. Pai do Senhor, bom dia. Eu digo: oxe, é um boneco de Olinda? Tem mão, mas não usa. Tem mão, mas não usa. É um sorrisão com grade. Mas não tem mão, mas não usa. É um boneco de Olinda. Falei: meu filho, não é assim não, filho. Cumprimenta as pessoas. Deixa as pessoas sentir calor humano.
Deixa as pessoas se sentirem importantes. Você estender a mão para alguém, você está dizendo assim: eu te recebo em paz, eu te ofereço paz. Vem, recebe a minha paz, esteja em paz nesse lugar, fique à vontade. Você vai à casa de alguém e essa pessoa apenas diz: oi, bom dia, irmão, por favor, pode entrar. Como é que você se sente? Se sente como? Nossa, nem me deu o ósculo santo, um aperto de mão. Na igreja é a mesma coisa. Amém, queridos? Eu fui pregar lá em Natal e quando chego em Natal, o pastor Palhano, que é o pastor presidente da igreja, vou chamar de igreja sede em Natal, ele falou: pronto, gente, vocês lembram que eu sempre cito aqui o exemplo de um diácono, que eu cheguei nesse ministério, Verbo da Vida, desengrejado, visitando igreja, sem ter um lugar fixo para se alimentar. Um dia comi uma coisa, um dia comi outra. Eu vou lá também nessa igreja aí chamada, na Verbo, como ele dizia, na Verbo. E ele dizendo: então eu cheguei na Verbo, e um diácono foi me buscar com uma sombrinha enorme, debaixo de chuva, lá no meu carro. Minha esposa, eu e os filhos pequeno, e ele botou a sombrinha em nós e veio na chuva. Trouxe até a porta da igreja, entregou aqui a sombrinha para um diácono e correu e arrumou para mim as últimas cadeiras lá atrás, porque a igreja estava super lotada. Ele disse: irmãos, eu me senti como se eu tivesse sentado lá na frente. Olha, se você me perguntar quem pregou e o que pregou, eu não sei, mas não saiu da minha mente a imagem daquele jovem, aquele homem, olha, jovem, oh glória a Deus, daquele rapaz, indo me buscar na chuva, vindo praticamente parte do corpo na chuva, ainda me arrumou um lugar para sentar. Eu não lembro de mais nada, só me lembro daquela atitude. Nunca mais eu saí da igreja, desse ministério. Foi esse jovem aqui, bonito, era eu. Eu nem sabia disso. Mas eu fiz isso, meu pastor não soube, o líder do diaconato não me aplaudiu. Mas os céus estava vendo e dizendo: servo bom e fiel. Ganhaste uma família, não é mais uma desengrejada. Hoje é um pastor renomado, cuidando de uma igreja enorme lá em Natal, uma das nossas maiores igrejas no país. Tudo por causa de uma atitude, um tratamento que você dá para a pessoa e ela se sente gente. Quando as pessoas entrarem por estas portas, lembre-se, ela está entrando na tua casa. Como você faria na sua casa? Como eu fiz agora? Oi, bom dia. Pois não, por favor, pode entrar, entre. Não estende nem a mão, não dá um abraço, não deixa a pessoa se sentir querida. Você é bem-vinda. Ei, gente, nós não estamos num negócio aqui de prender gente, mas eu quero dizer assim, bem baixo: esse negócio que a gente tem aqui é o melhor do mundo. Porque esse aqui é recompensador. Você faz, eu repito, as pessoas nem veem, mas os céus veem. Ele está computando essas coisas. Amém, queridos? A minha Bíblia diz assim, a sua também. Paulo dizendo a Timóteo: Timóteo, o diácono que servir bem, tendo sido experimentado em vários serviços, mas o diácono que servir bem, adquirirá para si uma justa preeminência e muita intrepidez na fé. Deixa eu traduzir melhor, porque talvez você não saiba. Você sabe o que é uma justa preeminência? Vamos por partes, como já dizia Jack, o estripador. Ixi, essa foi pesada, não foi? Deixa eu tomar uma aguinha aqui, ver se desce redondo. Parece que essa desceu quadrada, não foi, irmão? O que é que significa eminência? Eu acho que eu ouvi alguém falar, não.
Não, tem esse sentido, mas eminência é um título de nobreza, de honra. Vossa eminência, por favor. Está entrando agora no nosso recinto a Vossa Eminência, o governador do estado. É uma posição de destaque. Paulo disse: o diácono, a diaconisa, a pessoa que servir bem, ela vai adquirir para ela uma justa, é justo que ela receba as honrarias, que ela receba esse título, justa preeminência. Ela será colocada em lugares altos, ela será colocada em lugares notáveis. Deus fará isso, ela tem que receber a justa preeminência. E mais, diz: essa pessoa que serviu bem, ela também terá intrepidez na fé. Alguém sabe quantos anos Eliseu serviu a Elias? Pensei que tu ia dizer, tu fez assim, ó. Ele foi buscar na memória. Alguém sabe, não? 20 anos. Eliseu serviu a Elias. Alguém sabe que o pastor Elias era um cavalo batizado? Sabia, não? O pastor Elias era um cavalo batizado, bruto, ignorante que só os pés de uma jumenta. Servir o pastor Elias era assim, ó. Ó, fica em casa aí, tá? Fica em casa, cuide de tudo, arruma direitinho, fecha a janela, apaga as lamparinas, porque Deus me falou que eu devo ir para Betel. Sabe o que é ir para Betel? É ir para o lugar onde todas as atenções estavam para o profeta. Ninguém come, ninguém faz nada se o profeta não chegar. É todos os olhos, todas as câmeras, todos os flashes, todas as redes de televisão, tudo voltado para o profeta. Ele é quem diz a hora de comer, ele é quem diz a hora de começar a festa e de encerrar a festa. E Elias disse: fica em casa, viu, Eliseu? Arrumando aí tudo, que Deus me chamou para ir para Betel. Sabe o que isso significa? Você fique aí no anonimato, continue servindo no anonimato, porque eu vou receber os títulos. Os cartazes terão minha foto. Todos os estragão vai ter também uma foto minha. Os estragão vai ter uma foto minha, um comentário meu, um print. Alguém vai tirar hoje à noite e vai... Eu. Você não, você fica em casa lavando, passando, arrumando. E olha, tome cuidado para lavar aqueles banheiros direito, que não ficou bom não. Servir ao pastor Elias era assim. A sua Bíblia diz que quando isso acontecia, Eliseu humildemente chegava a dizer assim: tão certo como vive o Senhor teu Deus. Você sabe o que ele está dizendo? Tão certo como vive o Senhor teu Deus. Ele está dizendo... Para mim, você é o homem que transporta Deus. Eu só consigo ver Deus vivo na sua vida. Eu não olho para as suas imperfeições. Eu não olho para a sua brutalidade. Não olho para a sua ignorância. Eu vejo Deus em você. Tão certo como vive o Senhor teu Deus, eu não te deixo. Isso não é desobedecer a ordem, é cumprir uma promessa que ele tinha feito, porque a Bíblia diz que quando Elias jogou sua capa sobre Eliseu, ele disse: deixa pelo menos eu voltar e me despedir dos meus pais. Elias disse: vai, mas volte, porque você sabe o que Deus fez. E a Bíblia diz que ele volta, mata os animais, faz uma fogueira com os carros, dá uma churrascada com Coca-Cola para os irmãos e diz: ó, tchau. A Bíblia dá esse detalhe para nós, diz que ele se dispõe a servir a Elias. Você sabe o que é se dispor? Não é dizer assim: pastor, se precisar de alguma coisa aí, o senhor tem meu telefone, né? Se precisar, me ligue, tá certo? Não, se dispor é dizer assim: pastor, mesmo que não precise, eu estou aqui, viu? Amanhã eu estou lá. Ou então, pastor, você nem dizer. Quando ele chegar, diz: oxe, irmão, já está aqui de novo, não dormiu não? Tu não tem casa não, irmão? Tem, pastor, mas tinha que chegar cedo, né? Para arrumar, preparar. Isso é se dispor. É abrir mão até mesmo da sua vontade, para fazer a vontade do outro.
Alô? 20 anos. Pelo menos a Bíblia diz que 3 vezes Elias diz isso com Eliseu. Fica aí que agora Deus me falou para ir para Gilgal. Ir para Gilgal é ir para a festa, é ir para o churrascão. Aleluia. Fica em casa aí comendo umas comidas, meu irmão chama de comidas estrangeiras. Meu irmão Serginho diz que é um que soborou. Um kisoborô, né? Comida japonesa. Ele diz que tem comida russa também, né? Chamado de cuscovo, arroscovo, macarovo. É tudo comida russa. Sei não sei como é que o pastor conta essas piadas, né? No púlpito. Sério, está amarrado, está repreendido em nome de Jesus. Eu quero, cadê meu irmão do teclado? Vem para cá, por favor, vamos terminar aqui, meu filho. Rapidinho. Eu quero mostrar para vocês, queridos, como a Bíblia mostra para nós o que é que acontece quando a gente serve ao Senhor e o que a recompensa que Deus nos dá. Eu quero que você vá rapidinho para 2 Reis, capítulo 5, e com isso eu encerro. 2 Reis, capítulo 5. Essa manhã está uma manhã maravilhosa. A Bíblia me diz que enquanto Jesus ensinava, o poder de Deus estava presente para curar. Eu creio nisso com todo o meu coração. Enquanto eu estou ensinando aqui, certamente a palavra de Deus está curando você, aparando algumas arestas, tirando algumas imperfeições por meio da correção, da disciplina. Meu Deus disciplina assim, Ele não expõe, Ele fala no nosso íntimo. A palavra dEle vai lá e separa a nossa alma do espírito, que às vezes a gente está na alma assim, sabe? Eu não vou servir mais não. Não, sinceramente, gente, eu estou cansado, porque não há um agradecimento. Nunca nem me disseram muito obrigado. Não, é ruim demais a gente trabalhar dessa forma, gente. Deixa eu mostrar algo para você aqui que marcou a minha vida há quase 30 anos atrás. Nunca esqueci desse texto. Todas as minhas Bíblias, quando eu troco, porque rabisco muito, eu troco Bíblia às vezes 1 ano, 2 anos depois, eu tenho que voltar nesse texto e marcar de novo. 2 Reis capítulo 5, verso 1 diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu Senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Ele era herói da guerra, porém ele era leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina que ficou ao serviço, diga comigo, serviço da mulher de Naamã. Verso 3, disse a menina à sua senhora: tomara, tem uma outra versão que fala Oxalá. Quem é essa versão? Tem uma versão aqui que fala Oxalá. Oxalá não é uma expressão de macumba não, viu? Oxalá é uma expressão traduzida paraibanamente que poderia ser dita assim: assicesse. Na minha versão diz tomara, tá? Mas uma versão paraibana fala assicesse. Ok? Vamos lá. Tomara, ou Oxalá, o meu Senhor estivesse diante do profeta que está lá em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Aleluia. Pronto. Isso aqui marcou minha vida, e eu espero que hoje marque a sua. Qual é o nome dessa menina? Qual é a idade dessa menina? Como que era essa menina? Loira, ruiva, morena, magra, gordinha, alta, baixa? Como é? Ela não aparece. Em toda a Bíblia só cita essa menina em um versículo. E o que marca aqui é o que ela faz. A Bíblia está mostrando para nós, irmãos, que esse Naamã
capitão do exército da Síria, herói de guerra. Ele tinha invadido Israel. Certamente matou muita gente. Quem sabe matou pai, mãe, os irmãos dessa menina, os seus líderes religiosos. E só escapa essa menina praticamente. Ele traz, talvez não só essa menina, mas trouxe muitos escravos, entre os escravos, uma menina, e bota a menina agora para servir. Sabe que não é servir voluntariamente, é obrigatoriamente, é prisioneiro de guerra. Está comigo, querido? Prisioneiro de guerra. E tem mais, o senhor dela é um leproso. Todos os judeus sabem que não podem se aproximar de um leproso. Mas ela agora é obrigada, ela é forçada a se aproximar do leproso, certamente lavar a roupa imunda de um leproso, dar banho no leproso. A palavra, ou melhor, os ensinos que ela recebeu desde pequenininha é: nunca, nunca, nunca se aproxime de um leproso. Leprosos representa pecador ao extremo. Nós somos a nação pura, ariana, raça eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então nunca, nunca chegue perto de um leproso. Agora é obrigado a servir, pôr a comida, e como eu disse, até dar banho. Os escravos davam banho no seu senhor. Ela tem que tocar na pele imunda. Você sabia que uma pessoa leprosa, na situação como esse homem, a pele dele é como se tivesse amanteigado? Tem uma película como de escorrendo. É asqueroso, nojento. Mas veja, essa menina, mesmo contra as concepções religiosas que ela tinha, a atitude dela é assim. Um momento que ela está na cozinha lá com a sua senhora, ela diz assim: ah, quem dera que o meu Senhor. Ela chama aquela pessoa que a escravizou, que matou pai, mãe, família, ela chama de Senhor. A gente não quer nem chamar o pastor de Senhor, porque ele é novo demais. Essa menina chamava o homem que escravizou ela, que matou o seu povo. Você sabe qual é a distância da Síria para Israel? 400 quilômetros a pé. Essa criança foi como escrava, acorrentada a pé, levada para lá. E a menina está chamando o cara de meu Senhor. Rapaz, essa atitude marcou minha vida 30 anos atrás. Como alguém pode servir a alguém que foi seu algoz, que foi alguém que te fez tão mal assim, mas ele está na posição de herói. Ele é honrado, ele é respeitado, ele é autoridade. Ele é respeitado. E a minha Bíblia, a sua Bíblia acabou de dizer, foi o Senhor Deus quem deu a ele a vitória. Usou ele como instrumento para julgar o próprio Israel. Não foi esse homem que por natureza ruim foi lá e lutou contra o povo de Israel. A Bíblia está dizendo, foi Deus quem levantou ele para ir lá castigar o próprio povo de Israel, que era desobediente. E essa menina entendia, esse homem é uma autoridade. É uma autoridade, eu não posso ferir a autoridade, eu não posso tocar na unção da autoridade. Eu posso não concordar com o caráter da pessoa, eu posso não concordar com as atitudes da pessoa, eu posso não concordar até com o que ela faz, mas se ela está nessa posição, eu sirvo a posição, eu sirvo ao cargo. Alô? E a menina faz algo que vai mudar a história desse homem, e não só a história desse homem, mas pelo menos de uma centena de pessoas. Eu vou resumir para você. A menina de repente fala assim para a mulher, servindo a mulher, ela diz assim: ah, se o meu Senhor estivesse diante do homem de Deus que está lá em Samaria,
certamente ele ficaria curado dessa lepra. E a menina sai de cena, desaparece. Aquilo ficou nos ouvidos da mulher de Naamã. Ela deve ter ficado pensando assim: será que isso é verdade, que tem solução para meu marido, meu herói, não ser uma pessoa asquerosa, uma pessoa que tem a lepra? Será que tem cura? Nunca se ouviu falar que teve cura para a lepra, mas essa menina disse que tem um homem em Samaria que cura a lepra. E aquilo, pá, entrou no coração da mulher de Naamã. A fé entrou no coração da mulher de Naamã. Certamente quando Naamã chegou mais tarde à noite, ela, depois de arrumar a cama e o quarto para ele dormir, a mulher carinhosamente diz: querido, amor, olha, tem algo dentro de mim aqui que está ardendo. Você acredita que aquela menina que você me trouxe como escrava, aquela menina disse que tem um homem em Samaria que pode curar você da lepra? Pá, a fé entrou no coração de Naamã. Naamã, o que, rapaz? Ela disse que tem um homem que cura a lepra. Aí a Bíblia diz que no dia seguinte Naamã vai falar com o seu rei. Diz: rei, tem uma menina que eu trouxe lá de Israel. Ela disse que tem um homem em Samaria que cura a lepra. O rei disse: o que, rapaz? Você agora, meu herói, vai ser curado? Vem cá, vou dar uma carta. E dá a carta para ele, manda levar para o rei de Samaria. Não, mas Naamã não vai só. Naamã vai com pelo menos uns 400 papagaios de pirata, que são aquelas pessoas auxiliares que na hora de tirar foto, todo mundo quer aparecer o pescocinho do lado da autoridade. Pelo menos as 400 pessoas foi na caravana de Naamã. E eu imagino eles pelo caminho comentando com o outro: cara, nós vamos ver milagre. Rapaz, nunca isso aconteceu. Nossa, tu já viu? Eu tinha ouvido falar que alguém foi curado de lepra. Não, mas ele vai ser curado. E eles estão comentando: a fé da menina pega na mulher, pega em Naamã, pega no rei, pega em 400 pessoas. Quando chega lá o rei de Samaria fala: você está querendo puxar briga, você está me desacatando, desafiando, rasga a roupa. Quando rasga a roupa, a Bíblia diz que Eliseu diz: ei, eu ouvi falar que está havendo um mal entendido lá na casa do rei, no palácio do rei. Manda vir aqui e saberão que ainda há profeta em Israel. E Naamã está vindo com a sua comitiva. E aí Eliseu diz a seu servo: vai lá e diz para ele passar direto. Você nem entrar aqui, mergulha lá no Jordão ou no rio lá 7 vezes. E quando aquele homem ouve aquilo, fica indignado. Rapaz, ele não me recebeu, cara. Ele não saiu nem fora na casa para me receber. É muita desonra, é muita desconsideração, falta de respeito. Será que não tem rios melhores lá na Síria? Arbana e Farfá são melhores do que esse negócio sujo aqui. E aí, como é que eu sei que aquelas pessoas que vinham com ele estavam crendo que ele ia ser curado? Porque a Bíblia diz que um deles chega para ele e diz assim: meu pai, se o homem de Deus tivesse pedido algo bem difícil para o senhor fazer, o senhor faria? Aquela pessoa está torcendo ainda: não desiste, pai, não desiste, meu Senhor, não desiste, meu capitão. Vai acontecer, nós estamos crendo, não perdemos a fé não. O que aquela menina falou ainda ecoa nos nossos ouvidos, porque o Senhor disse isso. O Senhor disse que recebeu da sua esposa, que recebeu da menina, que recebeu do rei, e nós estamos aqui crendo também. Vamos lá, pai, pega na mão dele e tibungo. Você sabe o que é tibungo? É o som da nádega na água, tibungo. 7 vezes, tibungo, tibungo, tibungo. E aí, resumindo, a Bíblia diz que Naamã fica curado, a pele dele fica como a pele de uma criança. Você deve saber o restante da história. Naamã quer presentear Eliseu, Eliseu não quer, e você sabe a história. Agora eu fico pensando na história que a Bíblia não conta. Como voltou Naamã para casa? Como foi recebido Naamã em casa? Milagre. Acredito que a cidade inteira correu para ver
O próprio rei que mandou a carta deve ter ficado muito feliz. Cara, que bom que eu criei nisso. Olha a vida desse homem. E a esposa que recebe um homem agora com pele de bebê, nem precisou fazer depilação a laser. Que tem uns machos fazendo depilação a laser, né? Ficar com pele lisinha igual bebê. Naamã nem precisou. Eu vou tomar outra para ver se desce redondo, que essa parece está descendo quadrada de novo. A mulher que recebe um marido herói, reconhecido nacionalmente, aplaudido, ovacionado, e ela do lado desse marido agora, de pele limpa, cheirosa, aleluia. Devia ter convidado os dois ontem, né? Para o encontro de namorados aqui, né? Naamã e a esposa, né? Para contar o milagre, não é? E vem cá, para encerrar. Como terá Naamã, a mulher, honrado aquela menina? Será que ela permaneceu escrava? Lógico que não, é evidente que não. É muito fácil de eu interpretar que não. Trabalhou anonimamente, sem esperar em troca se as pessoas iam crer. Não pensou em recompensa. Faça seu serviço assim, irmão. Não olhe para os defeitos da pessoa, não olhe para a lepra que a pessoa tem. Faça seu serviço. Sirva de coração. Enquanto você serve de coração, lembre-se, eu volto lá no primeiro texto, o livro está dado a você. Enquanto você serve, pregue. Enquanto você serve, pregue com a sua vida, pregue com a sua atitude. Se der tempo, fale alguma coisa. Mas se não der tempo falar, ou falar bem pouquinho, como essa menina só disse assim: se meu Senhor tivesse diante do homem de Deus que está em Samaria, curaria ele. Se tiver que pregar só isso aqui, 10 segundos, pregue. Mas pregue com a sua vida, com o seu serviço, com a sua atitude. E sabe, eu encerro mesmo com essa parte. Sua Bíblia depois vai dizer lá em Lucas, você depois vai procurar lá em Lucas, que Jesus, aqui quando eu falei em Lucas 16, depois que Jesus diz: o Espírito de Deus está sobre mim e me ungiu, ele entrega o livro ao assistente e se senta. Eu vou ter que descer, viu, filhos? Vocês da câmera. Ele se senta e diz que a Bíblia que todos agora tinham os olhos fitos nele, não no assistente. Os olhos eram para Jesus. Amém? E depois que ele se assenta e todo mundo está de olho nele, aí ele diz: a profecia que vocês ouviram hoje se cumpriu. E aí o povo começa agora a dizer: ih, rapaz, agora o bicho pegou. Quem é esse para dizer que profecia se cumpre sobre a vida dele? Quem esse cara está se achando, rapaz? Aí Jesus, sabendo, diz assim, a Bíblia diz que ele disse assim: certamente vocês vão dizer aquele adágio, aquele provérbio: médico, cure a si mesmo, porque vocês ouviram falar dos milagres que eu fiz aí fora, né? Quem sabe alguém está querendo dizer aqui: então se cure a si mesmo para a gente crer. Aí Jesus disse assim: sabe, existiam muitas viúvas no tempo de Elias, mas nenhuma delas o Senhor enviou o profeta para os da sua própria nação, mas enviou para uma mulher lá de Serepta, porque aquela mulher em Serepta desejava o Senhor, temia o Senhor, acreditava no Senhor. Sabe o que Jesus está fazendo com aquele povo ali? Está dizendo para eles: vocês desprezaram os profetas assim como estão me desprezando também. Estava assim de viúva necessitada, passando fome por causa daquela seca nos tempos do profeta Elias na terra de Israel. Mas nenhuma das viúvas, nenhuma clamou aos céus, nenhuma buscou a Deus. Mas uma viúva de outra nação, de Serepta, me buscou, me desejou, e eu mandei meu profeta lá para salvar a vida dela e enriquecer ela e a casa toda. De repente Jesus diz assim: também vou lhe dizer outra coisa. Nos tempos do profeta Eliseu, estava assim de leprosos em Israel, mas nenhum deles foi curado, a não ser Naamã o sírio. Ei, Jesus Cristo tinha na memória o que a menina fez, quando ninguém nunca jamais citou isso.
quando ninguém jamais elogiou isso. Jesus tinha na memória. Nos tempos de Eliseu, estava assim de leproso dentro da nação. Ninguém clamou aos céus, ninguém buscou o Deus de Israel. Mas uma menina ousou dizer que em Samaria ainda tinha profeta, que Deus ainda curava, ele ainda era o mesmo. Uma menina ousou dizer, e porque ela disse, eu levantei meu profeta. Quando Naamã se dirigia para a casa dela, eu falava com o profeta: levanta, Eliseu, vamos trabalhar, vou honrar a fé de uma menina. Enquanto ninguém na sua nação, Eliseu, crê, eu vou honrar a fé de uma menina. Levanta, Eliseu, vamos fazer milagre para marcar a história. Pode ser que você nunca tenha visto seu Deus curar um aidético, mas nunca duvide que Ele cura. Creia, diga, fale, profetize, anuncie: meu Deus cura, meu Deus cura, meu Deus cura. Ele salva, Ele liberta. Eu nunca vi Deus tirar alguém de estado terminal. Não, mas não seja por isso. A menina também não viu, porque Jesus Cristo disse assim: estava assim de leproso nos dias de Eliseu, nenhum foi curado. Como é que essa menina tinha tanta convicção que esse seria curado, se ela nunca viu um leproso ser curado? Vou lhe dizer aqui uns detalhezinhos para encerrar. A menina tinha convicção. E sabe o que é convicção? É fé. Fé é certeza das coisas que você está esperando. Mas a convicção em fato que você nem viu, mas é real. Ela não viu ninguém ser curado, mas ela tinha convicção: se ele estiver lá. Um outro detalhe: a menina sabia exatamente aonde estava o homem que curava. Ela não disse: vá para Israel, procure lá Israel, procure em Belém, em Betel. Não, ela disse: em Samaria. Você sabe exatamente onde está escrito que a Bíblia diz o que seu Deus faz? Você sabe exatamente aonde está escrito que diz que Deus faz? Quer que você precisa de libertação? Estude sobre libertação, busque sobre libertação. Seu problema é financeiro? Pegue uma concordância bíblica e vai ler todas as passagens sobre finança, prosperidade, riqueza. Você descobrirá o que seu Deus faz. Você não terá mais dúvida nenhuma. O problema é pecado? Abre a sua Bíblia em todos os textos onde fala sobre perdão, purificação, santificação e redenção. Aleluia! Você vai ver o poder de Deus operar na sua vida. Fiquem de pé.